Então, pessoal, a gente viu que a gente tem as grandezas físicas e a gente precisa de unidades de medidas que vão representar essas grandezas físicas. E aí a gente tem um sistema internacional de unidades, né, que define um conjunto de padrões de medidas. Então, a gente estudou quais eram as principais unidades fundamentais do sistema internacional. A gente tinha uma tabela, né, que a gente viu que o metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin e mol. Essas são as unidades fundamentais, né? Então, o metro, a gente sabe que o símbolo utilizado é um M minúsculo, o quilograma é um kg, o segundo é S, ampere é um A maiúsculo, Kelvin é um K maiúsculo e mol é mol, exatamente igual ao nome da unidade. E aí a gente viu, né, que o metro, a gente utiliza ele para o comprimento, quilograma para a massa, segundo para o tempo, ampere é a intensidade, né, da corrente elétrica, Kelvin é para temperatura e mol é para quantidade de matéria. Então, olha só, eu tenho essas grandezas aqui, né? E elas são representadas pelas seguintes unidades que são as fundamentais do sistema internacional de medidas, né? Foi isso que a gente viu em aula, que vocês precisam saber, né? Que essas são as principais unidades. Quando pedir no exercício para usar o SI, por exemplo, às vezes ele vai te dar a questão em quilograma, em grama, né? E vai pedir a resposta no Sistema Internacional de Medidas. Então, vocês têm que saber que vocês vão ter que dar a resposta em quilograma, né? Então, né, façam uma revisão disso, né? Que esse assunto aqui é importante, tá certo? Bem, a outra questão, né, outro assunto que a gente viu nessa aula foi a questão da notação científica, não é? Por que a notação científica é importante, né? Às vezes torna-se necessário trabalhar com medidas muito menores ou muito maiores do que as unidades padrão SI. Então, assim, fica mais fácil, né? E mais interessante a gente representar essa unidade considerando uma notação científica. Então, o que a gente aprendeu na aula de notação, né? A gente teve um esqueminha assim, ó, que eu escrevi lá para vocês assim, ó. A vezes 10 elevado a B. Eu falei para vocês que A tem que ser um número entre 1 e 9, né? Esse 10 aqui, ele é fixo, e o B, ele pode ser um número positivo ou negativo. Então, como que a gente expressa, né, um número em notação científica? Por exemplo, esse número aqui, ó.
olha só, a gente tem esse número aqui, e ele é um número, né, bem grande, assim, de escrever. Então, para a gente representar ele, né, para ser mais prático, a gente pode representar ele em notação científica. Olha só, quando a gente tem um número 1, esse número aqui, ó, 1, vocês concordam comigo que ele é igual a 1,0, né? Ele é igual a 1,00. Esses zeros aqui não alteram, né? Tudo vai ser igual a 1. Então, esse número muito grande aqui, a gente pode colocar uma vírgula aqui e um zero aqui, que a gente não vai estar alterando ele. E aí, o que a gente aprendeu? Que é, como a notação, a gente tem que ter o 10 elevado, né, algum número, e um número aqui entre 1 e 9. Como que eu vou transformar esse número aqui de forma que ele apareça um número entre 1 e 9? Se eu andar com a vírgula para cá, não vai resolver, né? Porque aqui a quantidade de zeros só vai aumentar. Então, eu tenho que passar a vírgula para o lado de cá, né? E quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu estou saindo de um número muito grande, olha, vou pulando a vírgula aqui, ó, até chegar no 5. Então, eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, vai ser o 5, né? Vezes 10. Quantas casas que eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser elevado a 9. Agora, eu tenho que saber se esse número é positivo ou negativo. Quando a gente diminui o número, né, fica uma dica e um macete. Aqui, eu estou diminuindo esse número, né? É um número muito grande e eu estou reduzindo ele para 5. Então, toda vez que a gente diminui o número, então aumentamos o expoente de 10. Então, o que vai ocorrer? A gente está aumentando, ele vai ser o quê? Positivo, né? Aqui eu estou diminuindo o número, então eu vou aumentar. Vocês concordam comigo que aqui é como se eu tivesse esse número vezes 10 elevado a zero? Por quê? Essa expressão aqui, ela é válida, porque 10 elevado a zero dá 1, vezes esse número mantém ele. Então, aqui se eu estou arredando a vírgula para cá, eu vou fazer o quê? Aumentar esse expoente, que é zero, vou acrescentar, né, à medida que o número de casas que eu andar para cá, eu vou acrescentar esse expoente. Então, fica 9 aqui, tá certo? Porque eu andei 9 casas para cá. Agora, se eu tenho o seguinte número, vamos imaginar também que ele está aqui, ó, vezes 10 elevado a zero, né? Que eu quero a notação científica. 10 elevado a zero dá 1, vezes esse número, é ele mesmo. Como que eu vou organizar para que isso vire uma notação científica? Eu tenho que andar com a vírgula de forma que esse número aqui, ele seja um número entre 1 e 9. Então, eu tenho que andar com a vírgula para cá, não é? Então, olha só, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque aqui vai ficar, se eu passar para cá, vira 12, e eu quero um número entre 1 e 9, então eu paro aqui, ó, andando 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, vai ser 1,2 vezes 10. O zero está aqui, né? Agora, a gente tem um caso contrário. Eu estou aumentando esse número, né? É um número muito pequeno e eu vou aumentar ele. De 0,00000012, ele vai para 1,2, ou seja, eu estou aumentando. Então, o meu expoente aqui do 10, ele vai diminuir. Ele vai tender ao quê? A ficar negativo. Então, aqui, se eu andei 6 casas, eu vou colocar aqui menos 6. Né? Então, aqui no caso, eu estou aumentando, é um macete, tá, pessoal? Aumentando o número. Então,
diminuímos o expoente de 10. Ele vai tender a ficar, né, negativo aqui, nesse caso, tá certo? E isso, às vezes, vai ter exercício, né? Eu quero que vocês fiquem atentos, porque eles podem pedir, né, no caso, te dar uma representação de um número e vocês vão ter que apresentar eles em sua forma de notação científica. Mas tomem cuidado, porque a notação científica, o que é característico? Esse número aqui e esse aqui, né, no caso, ele tem que estar entre 1 e 9, né? Ter a base 10 aqui com um expoente, que pode ser tanto negativo como positivo, tá certo?